Então, a ideia principal é vocês saberem de mim que eu sou Nelson, né? Que eu nasci aqui na Zona Norte e que eu comecei sem saber falar e escrever, né? E aí eu fui crescendo. E essa história eu vou usar para você entender o currículo e entender que um currículo, na maior parte das vezes, ou eu acho que na maior parte, acho que raramente você tem um currículo que ele é desenvolvido de uma maneira onde você planeja e tudo acontece como você planejou. E eu vou mostrar para vocês que é importante a gente planejar, mas é importante a gente estar pronto para as mudanças que a vida direciona. E a gente saber entender esses direcionamentos, esse caminho que a vida vai proporcionando para a gente. Então, primeiro, qual é o teu nome? O seu? Neemias. Dona Diliana, o seu César. Você trabalha com o quê? O que você faz na saúde? Fono? Você trabalha com o quê? Tá, mas você trabalha com o quê? Gráfica? Tá. Você trabalha com o quê? Joia. Perdeu a chance de fazer um jabá, né? De falar a marca. Você dá treinamento e é coaching. Você é pastor e dá aula também? Não? Um dia vai. Então, e eu, né? O que eu sou? Bom, se eu pensar lá atrás, quando eu tinha 16 anos, eu era um aluno do ensino fundamental, num colégio de padres, e eu era semi-interno. E naquele período, naquela época, eu fazia um curso técnico à tarde, lá no colégio, que era na área de eletrotécnica. E aí com 16 anos, acabando o ensino, acabei o ensino fundamental, estava no ensino médio, eu estudava aqui perto, no Santa Terezinha, e trabalhava no período da tarde como eletricista. Então eu fazia toda a instalação elétrica de casas, fazia cálculo de quanto precisaria de instalação, de luz, fazia todo o reparo em algumas empresas ali na região do Bom Retiro. Tinha muita empresa de judeus ali, então a gente era chamado para ir fazer manutenção. Aquele relógio de ponto, que era elétrico. E aí, ali eu comecei a entrar no mundo corporativo, né? Comecei a trabalhar, ganhar meu primeiro salário. Bom, passou um tempo, eu saí daquela empresa, eu moro aqui perto, ali no Tremembé, eu morava ali. E aí um rapaz veio me chamar para eu trabalhar no Tucuruvi, consertando eletrodomésticos. Aí lá foi eu fazer manutenção de eletrodomésticos, né? Ainda estava na mesma área. Só que trabalhei um tempo, aquilo não era muito para mim, uma coisa que não me animava, não era uma coisa que eu me sentia animado em fazer aquilo. Eu queria fazer alguma coisa diferente. E fui trabalhar num cartório. Trabalhar num cartório, bater escritura, fui ganhar dinheiro. Cartório você ganha muito dinheiro mesmo, né? Mas não é uma profissão. E um dia, passando na frente do Bradesco, resolvi fazer uma ficha lá. E aí quando eu cheguei ali eles me chamaram para trabalhar num negócio chamado câmbio. Eu fui para casa pensando, o que um banco tem a ver com câmbio? Porque câmbio é negócio de carro, né? Eu falo, câmbio é negócio de carro. Como é que trabalhar com câmbio? Que negócio é esse? Você sabe o que é câmbio? Sabe o que é câmbio? Olha lá, ele conhece. Eu não tinha a mínima noção do que era isso. Era mexer com importação e exportação. Então eu fui trabalhar numa coisa no banco que eu não tinha a mínima ideia. E aí veio a primeira grande decisão. Eu não queria fazer faculdade de nenhum.
né? Ah, eu não vou fazer faculdade, vou fazer curso técnico. Fazer curso técnico, eu não gosto de estudar. Ai, me livrei do ensino médio, eu não gosto de dar, vou fazer curso técnico. Só que tinha um cara que trabalhava lá no banco que veio para mim, eu vou prestar o curso de comércio exterior, vamos comigo que eu não quero ir sozinho. Não, não vou. Não, vou fazer faculdade aqui, não vou nada. Não, eu pago a sua inscrição no vestibular. Não vou, não, vão comigo, eu não quero ir sozinho, tá bom. Bom, entramos na faculdade. Passamos no vestibular. Eu falei, bom, legal, não vou contar para ninguém, não faço. Cheguei em casa, minha mãe, chorando, primeiro filho a entrar numa faculdade, meus irmãos emocionados, os mais velhos, né? Aí eu já me senti meio ocupado. Veja que meu currículo foi planejado. Repare que tudo aconteceu porque eu sonhei a vida inteira em fazer uma faculdade, né? Repare que, bom, cheguei no banco, meu chefe tinha um jornal com meu nome pintado, me chamou na frente de todo mundo para me dar o parabéns que eu tinha entrado na faculdade. O que você acha que aconteceu? Tive que fazer a faculdade. Bom, faculdade de 4 anos eu fiz em 7. No começo eu só ia paquerar. Adorei, fiquei um tempão lá dentro. Eu ia paquerar, aquilo não era para mim, não foi uma coisa decidida. Mas eu fui me formando, eu fui passando a conhecer um pouco da vida e fui ficando mais velho, mais experiente profissionalmente. Aí eu comecei a enxergar a importância de fazer a faculdade. Senta aqui perto, seja bem-vindo. Fui fazer a faculdade com mais seriedade. Só que eu já tinha pego diversas DP no primeiro ano, mas eu não desisti. Falei, não, agora eu vou até o fim. Né? E terminei a faculdade em 7 anos. E na época que eu terminei a faculdade, para você ter uma ideia como demora tanto, 7 anos, quando eu terminei a faculdade eu já tinha passado pelo Bradesco, pelo Lloyds Bank, pelo Unibanco, e estava na Sadia trabalhando, com comércio exterior. Porque eu enxergava cada emprego como uma chance de eu aprender mais. Então eu fui aprendendo, eu fui me desenvolvendo, porque eu tinha em mente o seguinte, eu não nasci rico, eu tenho que ter um currículo, e eu tenho que fazer meu currículo, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou trabalhando, eu preciso dominar aquilo que eu estou trabalhando. E quanto mais eu dominar, mais eu sou dono da minha carreira. Quanto menos eu domino o que eu faço, mais eu estou à mercê da empresa. Amanhã ela precisa fazer um corte, quem ela corta? Né? A pessoa que tem menos domínio no que ela faz. Por quê? Porque essa pessoa ela troca. Agora, se você tem muito domínio no que você faz, o que acontece? A empresa até te manda embora, só que ela vai sofrer mais para te trocar. Então você tem que criar uma condição onde ela tem sofrimento e te mandar embora. Por isso que você tem que estar sempre se preparando. Porque aí começa a raiz do que hoje a gente chama de empreendedorismo e que se discute empreendedorismo. Você precisa ter diferenciais em relação ao que é o mercado. Né? Não adianta você ser mais um professor. Tem diversos. Não adianta você ser mais uma fisioterapeuta. Tem diversos. Não adianta você ser mais um cara que trabalha no desenvolvimento de uma marca. Você precisa desenvolver de uma maneira diferente. Você trabalha com o quê? Eu vou começar a estagiar no programa na área de Analytics. Legal. Ele vai trabalhar numa área que Analytics, para mim, eu não sei o que é. Mas ele vai começar a estagiar lá. Talvez ele também não saiba. Mas qual é o grande segredo? Ah, não, mas eu vou ganhar uma bolsa lá e aquilo paga a faculdade, eu vou levando e depois eu vejo o que eu faço. Está perdendo o tempo de aprender. Está perdendo o tempo de desenvolver. Ali é o momento. Ali é o momento de se desenvolver. Talvez nem fazendo o curso. É pegando aquilo que você vai fazer de rotina, aprender muito daquilo e aprender por que você faz aquilo. Foi sempre uma pergunta que eu busquei em todo lugar que eu ia trabalhar.
Por que que eu tenho que fazer assim? Então eu vou entender o porquê, eu vou ler sobre o porquê, eu vou entender tudo o que envolve aquilo. Para quê? Para eu dominar o que eu faço e entender por que que eu faço aquilo. Não ficar naquela coisa, mandaram eu fazer isso, eu faço isso. Não, tá, eu faço isso, mas por quê? O que que envolve isso? Quais são as consequências disso que eu estou fazendo? Né? Eu não sabia na época, mas ali eu estava sendo empreendedor. Porque eu estava fuçando sobre as coisas. Eu estava aprendendo o tempo inteiro. Eu estava deixando a minha curiosidade aflorar o tempo inteiro a meu favor. Eu sempre brinquei que eu visto a camisa da empresa que eu trabalho enquanto eu estou na empresa. Depois que eu saio dela, eu troco de camisa. Foi por isso que eu pedi a conta em todos os lugares que eu trabalhei. Né? Eu pedi a conta no Bradesco, eu pedi a conta no Lloyds, eu pedi a conta no Unibanco, eu pedi a conta na Elebra, eu pedi a conta na Sadia. Por quê? Porque eu estava me desenvolvendo e aquele lugar não era mais um lugar que me acrescentava alguma coisa. Eu tinha uma coisa nova onde eu ia continuar crescendo. E eu precisava sempre ter o domínio do meu currículo. Eu precisava ter domínio da minha vida profissional. Eu ainda não tinha estudado nada sobre empreendedorismo aí. Eu estava trabalhando, terminando a faculdade de administração, estava trabalhando na área financeira internacional, câmbio da Sadia. E aí eu resolvi pensar na seguinte forma: legal, por quanto tempo a empresa vai me manter lá? E aí vem o problema da demissão. Até que idade a empresa me mantém lá? Até quando achar que eu sou velho, que eu estou ultrapassado. Nesse momento que eu estou velho, ultrapassado, qual é a minha opção profissional? Pegar o currículo e sair procurando emprego. E aí o pessoal falando, você está velho, você está velho, você está velho. Aí eu tive a seguinte sacada. Eu preciso fazer alguma coisa profissionalmente onde eu vou funcionar igual o vinho. Quanto mais velho, mais caro e mais saboroso. Né? A minha experiência, cada dia mais vai valer mais. Não vou ficar ultrapassado na visão profissional. E aí eu fui fazer a faculdade de psicologia. Também foi uma decisão assim, muito pensada. Foi muito refletida. Foi uma decisão... Não. Eu namorava uma menina na época que queria fazer a faculdade de psicologia e ela prestar o vestibular. Eu falei, eu vou prestar também. Olha como foi um pensamento que levou dias para decidir, né? E aí, prestei, ela entrou, eu também. Aí eu tive o segundo pensamento reflexivo, intenso, para quem queria ser um psicólogo. Eu vou levar ela todo dia para a faculdade, vou buscar ela todo dia, vou ajudar a fazer os trabalhos. Depois de 5 anos ela tem um diploma e eu tenho uma orelha, né? Como eu fui burro. Por que nesses 5 anos eu não fiz a faculdade? E aí eu resolvi fazer a faculdade de psicologia. Olha que foi uma decisão muito planejada, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Porque nessa faculdade eu me enxerguei profissionalmente e enxerguei oportunidades. Durante eu resolvi fazer a faculdade porque eu queria dar aula. Então eu teria uma opção onde um professor, ele vai ficando de barbinha branca, com cabelinho grisalho, as pessoas começam a falar, esse cara é experiente, né? E aí se você estuda bastante, você vai realmente ficando experiente. Para você dar aula, você tem que estudar. Então você está sempre atualizado. Então eu falei, pô, é o lugar ideal para eu evoluir. Joia. Durante a faculdade, eu fiz tudo o que podia. Você faz faculdade. Durante a faculdade, não tinha fim de semana. Não tinha outras coisas na minha vida. Era a faculdade. Então era de segunda a segunda. Eu fazia estágio de domingo de manhã, eu fazia estágio de sábado à tarde, eu tinha aula de sábado de manhã, eu trabalhava na empresa, na Sadia, durante o dia e estudava à noite. Então minha vida se restringia a 2 coisas: trabalhar e estudar, trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Não tinha festa de casamento, não tinha festa de aniversário,
eu estava focado 5 anos. Bem diferente do curso de administração, mas aí eu já tinha um planejamento. Aí eu tinha um planejamento. Mas também eu tinha 28 anos quando entrei na faculdade de psicologia. Então eu tinha uma meta, tinha que acabar com 33, tinha que estar pronto para dar aula e tinha que estar pronto para o mercado opcional para eu não ficar amarrado. E aí eu comecei a participar de todos os estágios, tudo dentro da faculdade. Terminando a faculdade de psicologia, um professor, que por sinal era do Mackenzie, chegou para mim de uma maneira muito harmoniosa e tranquila. Eu estava lá, não sei o que eu vou fazer agora. Ele, você vai fazer mestrado lá no Mackenzie, vá lá fazer inscrição. E eu fui fazer a inscrição lá, obedeci o professor, né? E fiz o mestrado em administração. Foi nessa época até que eu conheci a Diliana. E aí a vida da gente fez assim, deu uma volta e a gente se encontrou muitos anos depois. Mas naquela época a gente era só amiguinho. Hoje a gente é casado, mas naquela época a gente era amiguinho. Ela tinha a vida dela, eu tinha a minha, ela trabalhava em empresa, eu trabalhava na Sadia. A gente convivia em sala de aula, nunca... Cada um seguiu sua vida depois. Mas acabei o mestrado. E nesse período do mestrado, eu comecei a fazer... Na verdade, volto um pouquinho. Durante a faculdade, outra decisão também, que foi uma decisão... E aí começa a gente estar pronto para ouvir e mudar de rumo de acordo com que as coisas são apresentadas para a gente. Eu fazia terapia com um psicólogo que falou para mim, você interpreta, ou você analisa muito bem as situações e as pessoas, você vai ser um bom psicólogo clínico. Eu queria dar aula, psicólogo clínico olha, vou falar uma coisa para vocês. Se você falasse comigo há 38 anos atrás, o que eu seria hoje, eu ia rir da sua cara. Que eu ia fazer 2 faculdades, especialização, mestrado, doutorado, que eu ia dar aula numa universidade como o Mackenzie. Se você falasse para mim isso há 38 anos atrás, eu ia falar, você bebeu. Você está louco. Não, eu vim do futuro. Não, você está louco. Eu não vou fazer nenhuma faculdade. Para você ver como a gente precisa aprender a se adaptar com o que a vida traz. E durante a faculdade de psicologia, quando esse psicólogo conversou comigo diversas vezes sobre isso, o que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção nessa situação. E eu me formando em psicologia, ele me apresentou minha primeira cliente. Eu atendia num consultório dele em Guarulhos, minha primeira paciente, era uma senhora. E a partir dali eu fui tomando gosto, né? E fui fazer o mestrado no Mackenzie, pensando em me desenvolver profissionalmente para dar aula. E meu mestrado tinha que manter uma harmonia com todo o meu percurso, né? Eu fui fazer mestrado em marketing, tudo a ver, né? Trabalhei no financeiro, era psicólogo, fazia mestrado em marketing, as coisas, e tinha feito o ginásio técnico em eletrotécnica. Percebe que foi harmonioso o processo, né? Por isso que eu fiz de tudo, né? Porque as coisas foram caminhando nessa direção. Mas eu não perdi o foco de que eu queria me desenvolver. Esse era o foco principal. O caminho foi tortuoso, mas a procura foi sempre o desenvolvimento. Bom, acabei o mestrado. Qual era o próximo passo? Eu não queria dar aula. Eu já não estava atendendo clinicamente. Eu não tinha me preparado para sair de empresa e ir ser professor. Então chegou o momento de falar, agora você vai sair da Sadia. Agora, nesse momento eu era casado e tinha uma filha, pequenininha, com 2 anos. Eu não ia pedir a conta numa empresa e eu ia correr o risco. Eu tinha uma família que ia correr o risco. Bom, fiquei 3 meses assim. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Até que o meu orientador de mestrado chegou para mim e falou assim, quantas aulas você precisa para eu te tirar da Sadia? Eu vou te tirar da Sadia.
Claro, não preciso dizer para vocês o quanto eu suei frio durante algumas semanas, porque eu era empregado, eles podiam mandar embora, não era um concurso que eu prestei. Mas eu trabalhava ali há 13 anos. Eu conhecia muito bem aquilo que eu ia fazer. E se eu não funcionasse como professor? Eu não ia ter como voltar atrás, naquela época, 33 anos, não era uma coisa fácil de voltar para o mercado. O que eu faço? Paguei para ver, apostei, acreditei em mim. Né? E tem momentos da vida da gente que a gente precisa acreditar. Está difícil naquela área que você está procurando emprego? O que eu posso fazer para pensar um outro caminho? O que eu sei fazer? O que eu poderia aprender? Que caminho que eu posso seguir? Que oportunidades estão aparecendo para mim? Que pessoas estão conversando comigo? E aí você olha para isso e pensa, eu trabalhei nisso a vida inteira, mas de repente está na hora de mudar. E aí eu acreditei nisso e saí da Sadia, pedi a conta. Eu precisava de 28 horas, aula, na Unixul, em São Miguel. Ele falou, eu tenho as 28 horas. Eu não tinha mais como falar não. Eu fiquei 10 anos me preparando para a mudança. Eu não ia ter impacto de salário. Minha vida ia ser a mesma coisa que era. Por que não mudar? Porque podia não dar certo. Mas tem tanta coisa na vida da gente que pode não dar certo. Se a gente se prender por pode não dar certo, por que a gente ia abrir aqui essa congregação? Por que a gente ia casar um dia? Por que você vai fazer a faculdade? Pode não dar certo. Por que você foi ser fisioterapeuta? Pode não dar certo. Por que você foi administrar uma marca? Pode não dar certo. Tudo pode não dar certo. Isso não pode ser o elemento que trava a gente. E se a gente pensar assim, a gente não sai do lugar. Depois eu vou descobrir que isso é ser empreendedor. Mas eu não tinha nem ideia de que era empreendedor nessa época. E empreendedor é outra coisa que apareceu na minha vida. Bom, comecei a dar aula lá, fiquei um tempo e tal. Aí mudaram várias coisas, eu resolvi que eu não ia continuar lá, porque começou a ter um comportamento ético que eu não concordava, internamente, não era nada com o aluno, mas interno, eu resolvi sair de lá. Como eu fiz com todos os outros lugares, eu pedi a conta. E aí, fui dar aula aqui, dei aula em um monte de faculdade nesse tempo. E aí um cara me ligou e falou assim, te indicaram para vir dar aula aqui no Mackenzie. Disseram que você é especialista em comportamento do consumidor e pesquisa de marketing. Tudo bem? Eu tinha feito um mestrado em marketing, mas até aí ser especialista em comportamento do consumidor, eu nunca tinha dado aula disso. Eu tinha dado aula de marketing, mas de comportamento do consumidor nunca. Falei, não, legal, joia. De novo, vamos lá. Pedi a conta das duas faculdades e fui para o Mackenzie. A primeira oferta do Mackenzie, eu ia ganhar, na época, R$500 a menos do que eu ganhava. Mas eu tenho que apostar. Aperta aqui, aperta ali, enxuga aqui, vamos ver. Eu dei uma sorte tremenda, porque passou uma semana que eu tinha fechado, um professor pediu para sair da matéria de comportamento do consumidor. E aí, eu de 12 fui para 20 horas lá. Até o professor que estava me contratando falou assim para mim, olha, eu nunca tinha promovido um professor antes dele começar a dar aula. Eu falei, Deus sabe o que faz, né? Quer dizer, aqueles 500 que eu abri mão, voltou até um pouquinho mais. E aí eu entrei no Mackenzie. Não digo para vocês que o primeiro ano era o primeiro ano do medo. Eles vão descobrir que eu sou uma porcaria de professor, o Mackenzie me contratar, eles vão descobrir que eu sou uma porcaria e vão mandar embora. Esse cara enganador, enganou a gente na entrevista, mas não. Tanto que em 2005, em março, eu fui avisado que meu diretor tinha ligado na minha casa. Eu falei, pronto, descobriram que eu sou uma farsa. Né? Aí eu fui falar com ele, né? Na verdade, nem fui falar com ele, eu fiquei tão ansioso que eu liguei para a secretária dele. Aí ele me atendeu e falou assim, não, é que eu queria convidar se você quer coordenar o estágio. Como assim? Coordenar? Não é possível, não é comigo. Isso não está acontecendo. Né? E aí, legal, fui coordenar estágio.
Na coordenação de estágio, alguns coordenadores estavam organizando de pensar em montar alguma coisa de empreendedorismo no Mackenzie. Eu falei, putz, essa área é interessante, né? Empreendedorismo é novos negócios, desenvolvimento de negócio, puxa. Aí perguntaram se eu queria participar. Você quer? Vamos. O que é isso, né, empreendedorismo? Vamos ler o que é isso, né? E eu fui ler sobre isso. E aí o pessoal lá, não, vamos montar uma incubadora de empresa aqui, em 2005. Vamos montar uma incubadora de empresa. O que é isso? Como é que monta isso? Eu tinha escutado antes falar de incubadora e fiquei imaginando o que é incubadora no curso de administração, se incubadora cuida de ovo, de pintinho, né? Tem a ver incubadora com empresa no curso de administração. Na época eu achei que era meio maluquice do cara que eu ouvi falar. Quando ali no Mackenzie vieram com essa conversa de novo, eu percebi o quanto eu era ignorante e pior, o quanto eu devia ter ido ler sobre o que era o assunto. E aí, nós damos uma visita à Inatel, em Minas, para conhecer a estrutura que tinha lá, e eles tinham já há 15 anos. E eu nem sabia que existia isso. E os caras já existiam há 15 anos funcionando. E a partir dali a gente começou a desenvolver um projeto no Mackenzie. Eu talvez fosse a pessoa que tivesse menos conhecimento sobre isso a vida inteira. O tempo foi passando, eu fui trabalhando para aquilo acontecer, depois fui trabalhando para aquilo crescer, para aquilo se manter. E aí chega nos dias de hoje, eu fui fazer meu doutorado em competências empreendedoras, né? Entender o que é desenvolver isso. E aí eu fui descobrindo que muitos de nós, ou todos nós, para conseguirmos funcionar profissionalmente, nós temos que ser empreendedores. Se a gente não entender o que é empreendedorismo, a gente não vai funcionar nunca. E empreender não é necessariamente abrir uma empresa, não é ter seu negócio. Esse é um tipo de empreendedor. Em um determinado momento, esqueci teu nome, Maiara, em um determinado momento, você teve a chance de trabalhar nessa área. Você teve a chance de fazer algum curso nessa área. E você teve a chance de se desenvolver com essa parte de fisioterapia. Fonoterapia. Não é uma fonoterapia? Mas a fonoaudiologia não faz fonoterapia? Aí, vocês estão me tirando. Tratar com a fono é fazer uma fonoterapia. Quem faz é o fonoaudiologista. O fonoaudiólogo. Uma hora eu ia errar, né? Eu fui tentando. É uma boa desculpa falar assim, é para ver se está acordado. Mas qual é o problema? Mas qual é o problema do erro? O problema do erro é que a gente foi educado de uma maneira que errar é feio. Errar não é feio. Primeiro, você viu alguma passagem na Bíblia dizendo errar é pecado? Não. Pecar é pecado, né? Fazer aquilo que está fora daquilo que são os padrões de comportamento que você tem que ter. Agora, errar porque você está se desenvolvendo, errar porque você está procurando aprender, procurando acertar, isso não é pecado. Então a gente tem que errar, porque é o erro que a gente evolui, né? A gente não pode ter medo de errar. Você escolheu um estágio, você está fazendo qual curso você está fazendo? ADM? Você está fazendo DM, você está fazendo estágio nessa área. O estágio para que é? É igual ao namoro, né? Você vai casando? Não, você namora. Para ver se as personalidades batem, se as características batem, se vocês têm harmonia para constituir uma família. Se não tiver, esse namoro tem que acabar, né? A mesma coisa quando a gente vai fazer estágio numa empresa.
A gente vai fazer estágio para ver se aquilo é o que a gente realmente tem competência para fazer, se aquilo é o que realmente a gente sente prazer, se a gente sente bem. Se não é, a gente tem que ir para outro caminho. E a gente tem que ter a hombridade de perceber, errei, vou dar um passo para trás. Ele vive isso constantemente. Então, eu nem estou usando muito o exemplo dele, porque é a realidade dele, né? Ele está desenvolvendo um mercado, está desenvolvendo uma marca, um produto. Ele vai dar um passo para frente, vai dar atoleiro, ele vai para trás, o bicho vai morder o pé dele, ele vai para a direita, vai enroscar em alguma coisa, vai... Tem uma hora que você fala assim, chega, não vou mais. Também é normal. Tem hora que eu falo, vou largar tudo, vou para o litoral, vou viver de peixe, comprar um barco, comprar peixe. Peixe não vai brigar comigo. Peixe não vai me cobrar meta, não vai me cobrar isso, não vai... nem vai ser igual o filho que fica pedindo celular, isso aqui. O filho olha para você e fala assim, dinheiro. Né? Impressionante. Vou lá, ficar de short só, camiseta, pescando, passando protetor solar para não pegar câncer de pele, e toca a vida, deixar a barbona. Não, todo mundo tem essa vontade de vez em quando. Todo mundo tem vontade de jogar tudo para cima de vez em quando. Mas acontece que essa vontade é aquela vontade que a gente tem que aprender a superar. É aquele momento que a gente respira e fala assim, vamos lá. Vim aqui contar essa história e tentar encaixar isso em relação a entender o que é empreendedorismo. Hoje é fácil. A gente costuma dizer, qual é o grande problema quando você vai escutar os caras que criaram grandes empresas, né? Que elas hoje são grandes empresas. Você vai escutar a história do Facebook, é toda glamourosa. Não teve percalço, não teve quase faliu. Teve. A própria 99, que é uma hiperempresa nacional brasileira, se você vê o percurso dela, o cara quase faliu 2 vezes. Ele pensou pelo menos umas 2 dúzias de vezes de jogar tudo para cima e ir embora, largar aquilo e trabalhar em empresa registrada. Todo mundo passa por isso. A gente vira e mexe, passa por isso até na vida pessoal. Você está namorando, tem problema, e a sogra, o sogro, o papagaio, o cara, tem hora que você fala, vou largar tudo isso, eu vou virar monge. É natural. A gente tem esse processo mesmo. Esse caminho de a gente se desenvolver profissionalmente, ele não é fácil. Agora, a gente tem que sempre olhar o seguinte, você está feliz? Você tem amor pelo que você faz? Se você não sente amor pelo que você faz, e se você não está feliz, está na hora de você repensar. Esse é o momento de repensar. Eu lembro que eu saía... Eu tenho um símbolo na minha vida que foi assim marcante. Era domingo à noite a música do Fantástico. Né? Antigamente o Fantástico, quando acabava, os gols do Fantástico era depois do Fantástico. Faz tempo, eu sou velhinho. O Fantástico, quando ele acabava, Fantástico, um oferecimento do sabão em pó Joaquim, não sei o que, bibibi. E aí, gols do Fantástico. Né? Eu fazia assim, não, amanhã começa de novo. Né? E aí eu ia para a empresa, animadíssimo na segunda-feira. Animadíssimo. Percebe? O que estava acontecendo ali? Não tinha mais prazer. Pô, você vai ficar 9 horas por dia no lugar, onde você não tem mais prazer nenhum? Onde aquilo não te agrada mais? Não, você precisa repensar isso. Você imagina, a gente está aqui, né, numa congregação presbiteriana, né? Imagina o pastor vir aqui e ele não está mais a fim de ser pastor. Como vai ser pastor? Como vai ser o culto? Como vai ser organizar a escola dominical,
as atividades dentro das sociedades da igreja. Como é que vai andar? Como é que vai crescer? Como é que vai funcionar? Não, mas é que eu tenho fé e eu tenho que fazer isso acontecer. Mas eu não tenho mais prazer em ser pastor. Mas eu me formei para isso. Mas de repente, não como pastor, eu vou fazer outra coisa. Né? Eu posso, como uma pessoa religiosa, fazer outras atividades, não necessariamente ser pastor. Eu não preciso necessariamente desenvolver um novo espaço de culto. Eu posso ir para uma igreja que já está funcionando, você auxiliar lá, o pastor principal faz os cultos, eu fico lá assistindo, de vez em quando eu substituo ele e toco a vida. Agora, não é isso que eu quero para mim. E aí eu vou criar uma coisa nova, eu vou num novo espaço, eu vou desenvolver, eu vou fazer um espaço, eu vou começar uma coisa do zero e vou fazer aquilo acontecer. Outro dia falaram para mim, e aí, como que está lá na incubadora? Eu falei, tá legal, mas eu acho que está acabando o meu desafio lá. Tem um monte de gente achando aquilo legal, querendo fazer aquilo acontecer. Acho que está acabando o meu papel ali. Meu papel eu acho que é em outro lugar agora. É fazer outra coisa. É um novo desafio. Eu acho que o meu tempo fazendo aquilo, talvez esteja já passando. E a gente precisa ter essa análise, principalmente por uma coisa profissional importante. É não casar com aquilo que você faz. Não casar com a tua ideia. Não casar com o seu projeto. Porque o projeto pode ser legal, mas pode estar no momento errado. Pode estar no momento da sociedade que não é mais para aquilo. Pode precisar que você desenvolva outras competências que você não está mais interessado em desenvolver. Por exemplo, você está lá desenvolvendo marca e aparece uma oportunidade de você desenvolver essa marca não mais no Brasil, mas em Los Angeles. Só que você não quer ir para Los Angeles. Você não quer mudar toda a tua vida. Você não quer mudar a vida da sua mulher, do seu filho. Você não quer isso. Então, de repente, é o momento de passar o bastão para que outra pessoa faça isso. Não precisa você ter que fazer. Você tem que olhar se você vai ser feliz com aquilo que você está fazendo. Se você não vai ser mais feliz com aquilo, você precisa repensar o que você está fazendo profissionalmente. A vida da gente, ela é feita de abertura de cadernos e fechamento de cadernos. Se você olhar, quantos lugares eu trabalhei? Acho que eu tenho 4 carteiras de trabalho. Hoje não tenho mais nenhuma que eu sou aposentado, mas eu tenho 4 carteiras de trabalho. Se eu pensar em carteira registrada, olha, Bradesco, Lloyds, Unibanco, Panalpina, Sadia. Faltou Elebra, Sadia, aí acabou essa área. Aí eu vou para faculdades. Unixul, Anchieta, Cantareira, Impacta, Butantan, IED, Unisal e Mackenzie. Claro que não foi uma de cada vez, para uma faculdade, né? Paulistana, deu aula na faculdade paulistana também, eu já perdi a conta. Olha a quantidade de lugar diferente, né? Qual que eu fui mandando embora de todas essas? No IED, o Instituto Europeu de Design, foi a única que me mandou embora. O resto eu fui pedindo a conta, porque eu tinha outros desafios, eu tinha outras coisas entrando no lugar. Por quê? Porque eu procurei fazer o meu currículo de uma maneira em que eu pudesse mandar na minha vida profissional. Em que eu não ficasse na mão da empresa. E que eu pudesse tratar a empresa da mesma maneira que ela me trataria. Se eu não sirvo mais para ela, ela me manda embora. Se ela não serve mais para mim, eu mando embora. Porque eu preciso ser feliz no que eu faço. E eu preciso estar aqui com vocês falando sobre isso, não pensando em, ô Nelson, ridículo. Eu não virei aqui para isso. Eu estou aqui pensando em essa história, ser uma história que você entendendo as características que aparecem em mim,
que são essas características empreendedoras, elas também estão em vocês. Não tem ninguém que não tenha essas características. Se eu pegar o César, né, pastor César, e prestar atenção nos 8 anos que eu conheço ele, e nas coisas que ele foi procurando fazer nesse período, que diferença tem das competências dele para a minha? Em relação a competências de pessoa, nenhuma. Só que a vida profissional dele é diferente da minha. Só que ele escolheu uma área diferente de atuação do que a minha. Mas que diferenças tem? Nenhuma. Ele tem que ser resiliente, ele tem que ser persistente, ele não pode ser teimoso, né? Tem uma hora que você percebe que aquele caminho não é o caminho. A ideia é boa, mas não naquele caminho. Então não vou ser teimoso, eu vou dar um passo para trás, eu vou mudar o caminho, eu vou reestruturar o caminho, mas eu vou continuar com aquela meta, com aquele objetivo que é o que eu sonho. Mas eu tenho que mudar. O Waze não faz isso com a gente? Você está num caminho, aí ele fala assim, aqui está muito trânsito, tem um caminho melhor para você, e ele te mostra um outro caminho. E aí você não opta pelo outro caminho? É assim a vida profissional da gente. Mas uma coisa importante, se você for abrir uma empresa, se você for trabalhar para alguém, se você for fazer um projeto novo, se você for redesenhar a sua vida profissional, se você for continuar investindo na sua vida profissional, em qualquer idade, é muito importante você entender que você precisa sempre procurar ser o melhor no que você faz. E sempre olhar o que todo mundo está fazendo e o que você deve fazer em cima do que todo mundo está fazendo, o que você deve fazer a mais. Qual é o teu... Quando você abre uma empresa, a gente costuma dizer assim, o que você oferece para o teu cliente que o teu concorrente não oferece? Por que o teu cliente vai comprar o seu produto e não o meu? Por que ele vai comprar o produto da concorrência e não o seu? Sem entender qual a diferença. Porque assim você vai entender qual a diferença que você tem que ter no teu currículo para quando você for competir com ela numa empresa, a empresa querer você e não ela. Esses são os diferenciais. Né? É você pensar assim, a empresa, ela quer você para trabalhar para ela, para produzir e para se desenvolver em alguma coisa. E você, para ser escolhido, você tem que ter alguma coisa para oferecer a mais do que o pessoal do mercado oferece. Adianta eu falar para você, vai fazer inglês. Não é que todo mundo fala? Faz faculdade e vai fazer inglês. Ué, no que você vai trabalhar? Como fono, será que precisa de inglês? Será? Será que como coaching eu preciso de inglês? Será? Para trabalhar fazendo manutenção de máquinas em gráfica eu preciso de inglês? Será? Porque inglês para ler o manual é uma coisa, inglês para falar, entender, escrever é outra. Concorda? Você aprendeu o necessário para você ler os manuais e poder fazer a manutenção da máquina é uma coisa. Você se relacionar com pessoas estrangeiras é outra. Então depende do que você escolher para você profissionalmente, você ter o inglês é algo relativo. Mas todo mundo fala que você precisa ter. Né? E é tão encravada essa história que você precisa ter, você precisa ter, que aí se coloca a ideia como assim, não importa no que você for trabalhar, você vai ter que ter. E eu discuto muito isso. Claro que é importante você ter uma segunda língua para você abrir horizontes até para os seus estudos, né? Tem muito material em português, mas tem muito material muito mais moderno e atual em outras línguas antes de vir para o português. Então, você ter a língua ajuda você a melhorar o teu estudo e você está mais atualizado. Ajuda no seu instrumental. Beleza. Mas pensar que em todas as profissões você precisa disso não é verdade. Assim como que tipo de faculdade você vai fazer.
Hoje eu vou fazer computação, área de tecnologia de informação, porque existe 200 mil vagas que não tem gente para trabalhar nessa área. Então é isso que eu vou estudar. Mas você gosta disso? Eu gosto de lidar com bichos. Eu me sinto feliz quando eu posso mexer com bicho, lidar, tratar. Eu gostaria muito de ter um pet shop. Tá? E você vai fazer tecnologia de informação para quê? Não, é porque lá dá dinheiro. E aí vem uma outra coisa, onde a gente, quando pensa profissionalmente, e todo mundo que pensa em empreendedor, pensa primeiro em se desenvolver, e o dinheiro, o ganhar, passa a ser consequência. Eu não sei se eu ganho, o que eu ganho como professor, com consultório, com treinamentos, aquilo, se eu ganho muito ou não. Não sei. Pelo que eu vejo uns caras ganharem em palestra aí 20 mil, eu não ganho nada com o que eu faço. Mas se eu vejo que ganha um professor de estado, eu ganho muito. Então depende com o que eu me comparo, não dá para fazer isso. Eu tenho que pensar assim, eu pago minhas contas? Eu tenho alguma coisa que falta para mim? Ah, não, você não tem uma Ferrari, mas eu não queria ter. Eu nunca quis. Eu nunca quis ter uma casa que é um quarteirão inteiro. Eu nunca quis ter 5, 6 casas para viver de aluguel. Não é isso que me satisfaz. Então não estou. Por que eu vou me preocupar com isso? Agora, o que eu faço me deixa feliz? Eu me realizo no consultório? Me realizo. E aí, de vez em quando, eu recebo umas broncas assim. Você cobra muito barato no consultório. Todo mundo cobra. Eu até andei aumentando o valor da consulta, porque eu percebi que todo mundo estava ganhando mais que eu, então eu vou cobrar um pouquinho mais. Mas se eu é uma pessoa que não pode pagar, como é que eu vou cobrar aquilo? E eu vou falar para a pessoa, não vou te atender porque o valor dessa... Não, aí tem gente que paga mais barato. Por quê? Porque o prazer está em resolver e melhorar a vida daquela pessoa. O prazer não está no dinheiro que ele me paga, aquilo é consequência. Quando eu chego quando eu estou lá na incubadora, recebendo as pessoas, os jovens que estão desenvolvendo um projeto, e eu ajudo a impulsioná-los, e aí eu recebo a seguinte mensagem, como eu recebi ontem: ô Nelson, sabe quem veio aqui na empresa? O Matheus dá uma palestra da Moradigna. Nossa, ele está dando palestra? É. E ele falou de você. Foi muito legal ouvir ele falar de você. Não tem nada que paga isso. Nada. Eu ajudei o cara. Eu dei uma força para o cara. E às vezes a força é falar para ele, vai que dá certo. Vamos lá, acredita. Não fiz nada. Só dei força. Não é legal ouvir isso? Não tem preço. Não tem preço essas coisas. Você poder ajudar as pessoas, mas isso é para mim. Isso é para mim. Para você a realização pode ser outra. A sua realização é eu chegar lá, você me tratar e eu perder a gagueira, porque você me acompanhou, você me ajudou, né? Isso é fantástico. E isso te realiza. A sua realização é diferente da minha. Talvez não tivesse a paciência para isso, né? Porque isso leva tempo, tem exercícios, tem choro, tem desistência, tem vamos lá, tem busca. Para cada um de nós, a realização pessoal é diferente. E a gente tem que buscar onde é a nossa realização. Se você fizer isso, você não precisa estar preocupado na onda do que acontece em volta de você. Você precisa estar preocupado em você desenvolver algo que te faça feliz. Isso é ser empreendedor, né? Você buscou oportunidade, buscou uma oportunidade legal, você olhou o que tem no mercado, o que precisa no mercado, o que falta no mercado. Você se redesenhou para se adaptar a esse mercado. É um mercado que você se sente feliz em trabalhar. Aí a gente começa a falar assim,
Você vai ter que abrir mão de conviver com seus parentes por um tempo para se desenvolver? Vai. Você vai ter que enfiar a cara nessa vida profissional até você conseguir se desenvolver e poder voltar para dentro de casa e conviver com a sua família? Vai. Você vai abrir mão de fins de semana? Vai. Às vezes você vai trabalhar com febre? Vai. Você vai ter vontade de desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. Principalmente quando você tiver que trabalhar no domingo e você sair de casa e olhar e ver um pessoal fazendo churrasco na laje. Você fala assim, meu, para que eu estou trabalhando tanto? Se o pessoal está ali fazendo churrasco na laje, e com certeza eu estou trabalhando tanto para fazer churrasco na laje amanhã. Eles estão fazendo churrasco agora, né? Será que eu vou ter dia de amanhã? E aí vem um problema, eu não sei como eu estou de tempo, mas aí tem um problema que a gente vê muito na geração mais jovem hoje. É o pensamento no hoje. Eu quero fazer alguma coisa, mas tem que ser hoje. Ele vai trabalhar na empresa como estagiário, mas ele quer ter uma mesa, uma cadeira, secretária, poder guardar o carro dele na garagem do prédio, ter o maior vale-refeição e o plano de saúde mais caro da empresa. A gente tem que comer capim para depois comer a picanha. A gente não começa comendo picanha. Tem um pedágio, tem uma fase difícil e a gente tem que passar por ela. Então essa construção que você está começando agora, onde você, na cadeia alimentar hoje é a base, é o estagiário, mas a sua dedicação, o seu foco, o você não perder ou acreditar em você mesmo, é que permite você chegar em algum lugar mais para cima. Mas se agora você não entender que tem um percurso e isso leva tempo, você desiste. Porque para você 2 anos, 3 anos, 4 anos é muito tempo. E não é. Uma faculdade leva 4 anos, uma pós muitas vezes leva mais 2 anos, uma segunda pós mais 2 anos. Então, às vezes, para você se preparar e estar pronto para o mercado de uma maneira onde você vai colher grandes frutos, leva 6, 8, 10 anos. Então, não é uma coisa que é um instalar de dedo. Um negócio novo, como é o que eu acho que você está trabalhando, eu costumo dizer assim, vai tomar coca, comer coxinha e pegar ônibus 2 anos. Os 2 primeiros anos é isso, os 2 primeiros anos. Vai tirar dinheiro? Vai tirar dinheiro. Para comprar a coxinha, a Coca-Cola e a condução do ônibus. Os primeiros 2 anos é o pedágio. Depende do negócio, leva até 3. É o pedágio. Esse período é difícil. E o pior, muitas vezes a família da gente não apoia. A família da gente não acredita. Larga disso, vai trabalhar, fica aí nesse negócio aí. Vai parar de brincar de empresário? Vamos trabalhar? Muitas vezes é isso que você ouve. Eu já te paguei a faculdade, agora você tem que ir para o mercado. Você tem que se virar. Você tem que pagar as suas contas. Só que a vida não é assim. Se você for abrir um negócio, não é assim o processo. Se você for trabalhar numa empresa, se desenvolver para chegar a algum lugar lá dentro, não vai ser da noite para o dia. Essa imagem, que principalmente as gerações mais novas veem do imediatismo, é uma imagem que traz muito sofrimento. Porque a pessoa se revolta, se angustia. E tem sempre uma coisa que ajuda muito a evitar tudo isso, né? Tem Deus no coração. Acredita que Ele está te olhando, que Ele que está comandando. Acredita que se o caminho está mudando para você, é porque Ele tem alguma ideia.
Eu costumo brincar que Deus às vezes me deu algumas sinalizações e eu não vi. Aí ele põe o pé na frente assim, aí você tropeça, aí você vê o mundo de outro prisma. E aí segue aquele novo mundo, vai ver o que vai dar. Acredita, põe fé. Para mim funcionou a vida inteira isso. Nunca pedi, sempre agradeci e sempre, no pior momento, eu falava para ele: você sabe o que está fazendo, espero que eu não sofra muito. Fecha o olho e vai. Não sei o que ele quer, vamos ver. Tá? Acho que se a gente seguir esse caminho, se a gente procurar olhar para frente e acreditar na gente sempre, acredita sempre em você. Seu projeto pode não ser bom, mas você é. Você não está aqui à toa. Tem uma missão para você. Tenta enxergar o que o entorno de você está sinalizando. Às vezes até está aqui falando isso para você, é porque ele está querendo falar: ó, estou tentando te falar, você não está ouvindo, ouve agora. Né? Remodela o que você está fazendo. Repensa o que você está trazendo. Esse talvez seja o melhor estágio. Olha para ele, agarra ele e ele é seu prato de comida. Talvez a gente precise pensar um outro caminho. Qual outro caminho que a gente pode pensar? O que o entorno está te sinalizando? Talvez a gente precisa se aprofundar mais, evoluir mais e acreditar mais na gente. Talvez é só seguir o caminho que a gente já está seguindo. Só continuar seguindo e seguir em frente. Vai dar certo. Assim como essa congregação, né? É um caminho. Vai seguindo. Uma hora ela cresce, uma hora ela desenvolve, uma hora ela vai. Sem a persistência, e na primeira dor de barriga desistir, a primeira caixa d'água que estoura a gente já fica triste, não vai dar certo. Né? Eu acho que resolveram lavar o mundo hoje. Pelo que eu vi, nós vamos todos dormir aqui pela chuva. Eu queria agradecer vocês de terem me ouvido. Eu espero ter ajudado. Eu queria falar para vocês que eu ia trabalhar tudo isso aqui, ó. Mas já sei que ia ser tão chato que eu resolvi trazer isso na prática, sabe? E pensando assim, a gente tem que sempre ter alguma coisa legal para curtir, né? A gente tem que sempre ter uma coisa bacana para curtir. Não pode ser só trabalho, alguma coisa legal, mas curtir no bom sentido, né? Não deixar que isso domine a vida da gente, a diversão, a alegria. Isso faz parte, a gente também tem que ter o momento da curtição, da diversão. Não esquecer disso, tá bom? Queria agradecer que vocês vieram hoje num dia tão difícil com essa chuva toda. Boa noite a vocês. Queria abrir então, se você me permite, Nelson, espaço para perguntas. E eu tenho a primeira. Para quem, talvez seja o caso de alguns dos que estão aqui, digamos que eu tenha esse sonho, eu tenho essa boa ideia, eu já consigo ver algum caminho que Deus abriu aí eventualmente. Qual é o primeiro passo para quem quer de repente empreender e começar um negócio próprio? Qual seria assim a sua dica número 1? O que é que a gente tem de fazer? Estudar. Não é estudar um curso, ir numa faculdade, fazer um curso, um técnico, é estudar o mercado. Estudar aquilo que você está querendo fazer, verificar se realmente tem um público-alvo, conhecer esse público-alvo, conversar com ele, entender como ele pensa, ver se aquilo que você está achando que é fantástico, realmente tem alguém que vai consumir, tem realmente o que vai fazer. Eu recebi uma foto lá no WhatsApp hoje, né? O cara fez assim uma rampinha, tipo aquele escorregador de piscina,
e fez um escorregador mó legal, cheio de curva, assim. Não tinha uma criança no escorregador, todo mundo naquela pista que apoia o escorregador. Aí estava escrito assim, isso que dá não falar com o consumidor. Né? Você cria um negócio achando que é fantástico. Imagina um escorregador cheio de curva, grandão, é o que você sonhou a vida inteira quando você era criança. E era aquilo que você queria brincar agora. Mas a criança não é isso que ela pensa, ela acha que aquele outro espaço é mais legal, que ela rola. Então é conversar com o consumidor, é estudar o teu produto e o público-alvo. É a primeira coisa, é entender se eu desenvolver algo como isso hoje é uma oportunidade. É muito comum a gente ver situações assim. Abriu uma esmalteria. Tem brigadeiria é um outro exemplo. Palheteria também. Abre 1, 2, 3, a pessoa começa a vender. Aí começa a abrir um monte, né? Começa a abrir um monte. No Mackenzie tinha uma esmalteria, eu brincava com o pessoal assim, eu vou esperar ela falir para abrir um cabeleireiro aqui. E aí ela faliu, né? Só que aí vão ocupar o espaço para fazer a construção de um outro prédio, nem deu para propor. Mas eu pensei, pô, é o lugar ideal para abrir um cabeleireiro. Por que o cara abriu uma esmalteria que vai pintar só a unha? Por que não corte de cabelo, escova, tintura, alisamento? Né? E pintar a unha, né? Você tem muito mais oferta. Mas por que abriu a esmalteria ali dentro? Porque vem no embalo. Todo mundo, é uma ideia legal, está abrindo um monte, vou abrir também. Mas não estuda o mercado. Não estuda se aquilo que o público-alvo quer. Então, é muito comum você ver essa situação. Perto do Peruche, ali perto do Bombeiro, no Lago do Peruche, quando você passa pelo largo ali, tem uma farmácia do lado direito. Ali não tinha nada e construíram um negócio e fizeram uma floricultura. Nessa época, eu trabalhava ainda na empresa. A primeira vez que eu passei, eu vi a inauguração da floricultura, eu falei assim, não dura 6 meses. Não, é uma praça, acho que vocês já passaram ali. É impossível parar ali. Como o cara abre uma floricultura onde as pessoas teriam que parar para comprar, se não dá para parar? Não vai vender. O que fizeram? A farmácia foi lá, reformou, fez a entrada e fez ela mais no fundo. A farmácia está lá até hoje. Então é estudar o ambiente, entender. Às vezes a floricultura é uma ideia ótima, mas tem que ser um lugar onde as pessoas possam parar para comprar. Então estudar o ambiente, estudar o mercado. Entende? Não ir eu costumo dizer, não pergunta para sua mãe, para o seu pai, para sua namorada ou namorado. Não pergunta para os seus filhos. Pergunta para alguém que não conhece você, porque ele vai ser sincero. E não fala para ele que você está querendo abrir. Fala para ele que você viu um negócio interessante assim, assim, assim. O que ele acha? Ele compraria esse produto? Aí ele vai ser sincero para você, porque ele não te conhece. Então, entender, eu acho que é o primeiro passo. Assim como, principalmente quando você tem uma pessoa muito jovem, que essa pessoa, raramente ela vai empreender, ela está pensando na escolha profissional, é assim, entender quem você é, o que você gosta de fazer. E o que é essa vida profissional hoje? Eu consigo enxergar que ser psicólogo hoje é vantagem, porque a sociedade que a gente tem enlouquece as pessoas. Então, eu costumo dizer que a gente precisa de 3 doutores. A gente precisa do doutor do físico, da psique e da alma. Então a gente precisa do médico, do psicólogo e do pastor. Né? São os 3 doutores. Nós somos formados dessas 3 fases. E esses 3 profissionais hoje sabem que cada um tem um limite de atuação. E a soma dos 3 é que vai deixar a gente equilibrado. Se a gente não cuidar do corpo, não adianta. Se a gente não cuidar do psiquismo, não adianta. E a sociedade hoje, ela enlouquece, naturalmente. Então você ser psicólogo, eu costumo dizer que eu acho ótimo a mulher ter ido para o mercado de trabalho. Porque é um monte de criança que não tem nem pai nem mãe, que precisa de terapeuta. Profissionalmente é ótimo. O que o psicólogo vive? Da doença. Né?
Fono é ótimo hoje. O que tem de criança com estado emocional alterado, jovem, que não consegue ter dicção e precisa de um fono para aprender a falar, se expor, precisa, é ótimo, né? Respira errado, fala, né? Faz parte, é ótimo. Fisioterapeuta, a gente está ficando velhinho, está aumentando a expectativa de vida, né? De modo geral, é uma profissão que vai estourar. A partir do momento que virar pirâmide, todo mundo vai fazer fisioterapeuta de velhinho, fisioterapia. Vai precisar desse profissional. Escolher uma profissão assim é olhar para o futuro e entender qual é a profissão que vai se precisar daqui a 20 anos. Não adianta olhar a profissão de hoje, que é o grande erro que a gente sempre fez. A gente vai fazer uma faculdade, a gente olha hoje qual é a melhor profissão. Você leva 5 anos para acabar a faculdade? Daqui 5 anos você precisa de tanto advogado? Não. O que vai acontecer com esse monte de advogado? Vai trabalhar em outra coisa. Entende? Então eu acho que estudar, tanto num lado como outro, estudar onde você está pisando. Conhecer o chão que você vai caminhar. É muito importante. Uma outra pergunta. A gente sabe também, na verdade são duas perguntas aqui, mas acho que elas se complementam. A gente sabe também que existe uma mortalidade muito grande de empresas, de novas empresas, né, que abrem e fecham muito rápido. Né? Talvez os dados mais exatos você tenha. A que você atribui assim, qual seria o erro fatal? Você já falou do estudo, então talvez fosse o não estudar, mas você poderia apontar algum outro erro fatal? Essa é a primeira parte da pergunta. A outra parte é, existe algo como não tenho um perfil empreendedor? Pessoas que realmente você diria assim, não é a tua, vai ser um funcionário de carteira assinada, existe algo assim? Tem. Então, existem, quando a gente fala em competências empreendedoras, tem autores diferentes. Eu posso dizer para você que existem, o estudo que eu fiz, a gente chegaria em 14 competências, que não precisa ter todas, mas quanto mais você tiver dessas competências, melhor. Mas ter todas em você, quer querer meio que você seja Deus. E aí a gente começa a pensar quem vai ser seu sócio, né? Eu vou ser sócio com você, eu sou sonhador e você é pé no chão. Agora, você é medroso, eu também, nós vamos ser sócios, não vamos sair do lugar. Eu sou sonhador, você também, não vamos falir. Então a gente precisa ter competências complementares. O que acontece? A gente pega pessoas iguais. Nós dois somos engenheiros, vamos ser sócio. Os dois só sabem fazer conta. Ninguém sabe fazer marketing, morremos. Então precisa ter a complementariedade das pessoas. Isso é uma coisa importante. Então pensar nas características que nós temos complementares e sabermos respeitar as diferenças de opinião, o que acontece no casamento. Você pensa de uma maneira, sua esposa pensa de outra. Você pensa de uma maneira, sua esposa... Você viu que eu fui ver se era casado ou noivo, né? É que eu sou ruim nisso. Você também é casado? Ah! Hein? Você pensa de uma maneira, ela pensa de outra. Não é assim? Isso é normal, a gente. Agora, saber respeitar essas diferenças é o grande segredo, não é? Sociedade é um casamento. Eu costumo dizer que sociedade é um casamento sem intimidade. Intimidade de cama, porque intimidade tem. A gente sabe tudo da vida do sócio. O sócio sabe tudo da sua vida. Fica com você às vezes 9, 10 horas por dia. Viaja com você. Sabe que você acorda com mau hálito, que você acorda despenteado, né? Esse é o seu sócio. Ele sabe teu lado bom e teu lado ruim. Se sabe respeitar essas características, ótimo, fez um bom grupo, a chance é grande. Eu acho que esse é o elemento principal. Agora, quanto à mortalidade, o que eu percebo é o seguinte, a mortalidade histórica é assim, a cada 10, 7 morrem em 5 anos, né? Essa é a estatística padrão. A gente ainda tem um problema de mortalidade grande nesse nível.
É muito comum. Só que a gente coloca tudo que se abre. E nesse tudo, a gente coloca aquele monte de gente que é mandado embora de empresa e resolve abrir um negócio. Então, eu vou abrir um bar. Eu sempre quis abrir um bar, eu recebi 400 pau de indenização, vou lá e abro um bar. Ou compro um bar e vou tocar ele, porque eu sempre quis ter um bar e tal. Nem é cara que bebe, eu sempre quis, acho que é legal ter meu negócio, não vou ter chefe. Aquele monte de fantasia e não estuda, não vai se preparar. Então esse pessoal fecha. Quando eu penso, e para mim isso não é muito empreendedor, né? Isso, tem muito aventureiro aí no meio do caminho. Mas quando eu penso em empreendedor, essa mortalidade acontece principalmente pela falta de preparo. E o que vem acontecendo para diminuir isso? Você vê de uns anos para cá, talvez uns 15 anos para cá, mais ou menos, que você vem escutando falar do Sebrae de uma maneira muito mais intensa, muito mais ativa. É uma coisa muito mais presente. Você ouve sobre empreendedorismo de uma maneira muito mais presente de uns 15 anos para cá, né? Você vê, nós quando começamos a falar de empreendedorismo no Mackenzie, era uma coisa, alguns cursos tinham, fazer uma incubadora, muita gente... Eu lembro que o meu orientador de mestrado falou na Unixul de fazer uma incubadora lá naquela época e o pessoal riu da cara dele. Entendeu? Você vê como o cara estava um pouco à frente do tempo, aquele problema de você estar descompassado com o tempo. O que acontece com essa... Por que existe o ensinar o empreendedorismo? Nem é ensinar, é discutir o empreendedorismo, é provocar o empreendedorismo, é procurar desenvolver essas competências, desenvolver a informação sobre isso. É para diminuir esse processo. Eu recebo na pré-incubadora, eu tenho uma sistemática que amanhã eu posso levar uma bronca, podem me trocar e quem me substituir fazer diferente. Mas eu tenho uma visão assim, eu recebo todas as ideias, eu quero abrir um negócio, né? Ah, legal, faz um canvas, que é o modelo de negócio, e me traz. Entendeu? Ele me traz, tal, eu converso com ele, eu vejo que ele está afim, vamos fazer? Vamos. Vou apoiar. Vem para cá, vai fazer a pré-incubadora. Não tem que ter CNPJ, você tem que fazer o quê? Você vai estudar. Você vai desenvolver um protótipo do que você quer fazer, um protótipo, e você vai estudar para fazer um plano de negócio. Vai levantar as ferramentas de marketing, fazer a planilha financeira. Bom, não preciso dizer que eu recebo 50 por ano e no final do ano termina 4, 5. O pessoal desiste. Por quê? Começa a entender que abrir empresa não é igual brincar de boneca. Não é brincar de casinha. É abrir empresa. Ser dono de uma empresa não é brincadeira. E o cara, não, eu sei fazer muito bem programas no computador. Mas para você ter uma empresa para fazer isso, você tem que ter quanto vai entrar, quanto vai sair, quem vai pagar suas contas, você tem o CNPJ, quem vai pagar o seu contador, quanto você vai faturar, quantos clientes, quem vai vender seu produto. E aí o cara começa a entender que a coisa é mais complexa. Entendeu? Os que realmente têm energia para continuar, continuam. Uma boa parte dessas pessoas desistem. Vão trabalhar em empresa, vão ser empregados e depois de uns anos vão empreender. E aí a gente cai numa estatística americana, que 70%, 80% dos empreendedores lá não empreendem quando saem da faculdade. Empreendem de 3 a 5 anos depois que saem da faculdade. Eles vão para o mercado, se desenvolvem tecnicamente, como pessoa, até ficam mais velhas, com mais experiência, e aí vão empreender. Isso diminui o índice de mortalidade. Tanto que tem eu te falo a estatística eu estou na incubadora, ela começou a funcionar como incubadora em 2009. Ela foi inaugurada em novembro de 2008, não conta, né? Ela começou a ter projeto em 2009. Das empresas que saíram de lá,
Porque enquanto está lá dentro e deixa de existir, para mim não é mortalidade. Tá? É o ovo que não vingou. Para mim é isso. Para mim, quando ela começa a gerar dinheiro e começa a gerar dívidas de impostos e tem empregados, ela começa a ter um impacto na sociedade. E se ela falha, ela tem impacto negativo na sociedade. Essa é a minha visão. Eu sei que uma parte do mercado vê assim também, mas é assim que eu penso. Então, para pensar em mortalidade, é assim, a empresa que entrou na incubadora, ficou lá um tempo, saiu e morreu depois. Meu índice de mortalidade é 10%. O índice de mortalidade do mercado é 70%. Percebe a diferença? Por quê? Porque quando ele vai para o mercado, ele está numa condição que a chance dele falir, não teve nenhum que faliu, faliu, cheio de dívida e faliu, nenhuma. As que fecharam porque era um casal, uma, de noivos, e aí desmanchou o noivado, e aí o menino não quis continuar, porque minha noiva tal, e fechou a empresa. A outra, estou tentando lembrar quem fechou a porta, né? A Mimo fechou a porta porque o produto dela deu pau, fizeram a fórmula, os cachorros não curtiram muito o produto, era suco para cachorro, acabou. Né? Essa fechou também. Eu acho que fecharam foram essas duas. Todas as outras estão abertas até hoje. O que tem assim, a Prenda Bio foi vendida. Então os sócios hoje dessa, nenhum era da incubadora. Então se essa empresa amanhã deixar de existir, eu não tive influência, porque quem comprou não sei quem foi. Eu não interferi nesse processo. Eu interferi nos sócios anteriores. A Blue Five, ela foi comprada pela Ceolab. Tem mais uma que foi comprada. A Play to Go fez uma parceria com a Red Bull e foi para os Estados Unidos. Então, eu acho que são essas que... A Play to Go existe ainda, né? Aqui não existe mais. É a Prenda Bio, a Blue Five, a Mimo e a WebPet. São essas quatro. Mas você vê que eu estou chamando de... que quebrou, não é nem que quebrou. Aí você tem... São coisas que... eu não sei se nesse 70% que o Sebrae faz a pesquisa, coloca todas que fecharam, não que quebraram. E aí então está coerente o meu raciocínio com o do Sebrae. Não é primeiro ano, não. A realidade é 70% de 3 anos. Né? O primeiro ano dura... Concordo com você que tem uma quebradeira no primeiro ano, que é assim, o cara abre... Quando eu dou aula disso, eu mostro a planilha financeira, e depois que eu ensino a planilha financeira, que eles apanham tremendamente com ela, eu falo para eles, se 50% das empresas que quebram se todas as empresas que quebram fizessem a planilha financeira, 50% nem abria. O cara aluga um espaço como esse, vou fazer aqui uma academia de ginástica. Aluga um espaço como esse, monta toda a academia, só que ele não tem capital de giro. Então ele monta aqui e ele acha que ele abrindo, ele já vai gerar dinheiro em 4 meses. Então ele tem o dinheiro para aluguel daqui para 3 meses. Se ele não tiver uma massa de gente fazendo ginástica aqui em 3 meses, ele não tem dinheiro para pagar o aluguel do 4º mês. Porque ele gastou todo o dinheiro para montar. Aí ele monta, compra 80 esteira, 80 não sei o quê, e não deixa dinheiro para... E aí eu costumo dizer, você tem que ter dinheiro, qual é o teu custo fixo? Você tem que ter dinheiro para 1 ano de custo fixo. Quando você tiver dinheiro para 1 ano de custo fixo, abre. Se não, abre menor para diminuir seu custo fixo, e aí você tem dinheiro para mais tempo.
Entende? Vou abrir uma academia aqui, abro só na garagem. Não uso mais nada da casa, só a garagem. Ponho lá 3, 5 peças de cada uma e faço um valorzinho mais em conta. Eu tenho. Qual é o meu custo principal? Eu que sou como é, trainee, né? Como que eles chamam? Personal trainer. Eu que sou lá o personal trainer. Gordinho, né? Personal trainer. Eu que sou o personal trainer. Sou eu que estou ali ensinando, fazendo, papapá. Eu abro, eu fecho, sou eu, só eu. Não vou ter salário, não vou ter registro em carteira. Concorda? Se sobrar alguma coisa é meu problema, se não, não tem custo. Vou pagar, meu custo é o aluguel, água e luz, esse é meu custo. Diminui pra caramba meu custo. Entende? E aí eu vou gerando, então, é o pensar, é o planejar. Tem um dos itens que a gente costuma, acho que até está aí nas transparências, que diz assim, planejar, 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 planejar. Planejar o tempo inteiro, tem que planejar. Tem que entender o que está acontecendo. Uma vez eu recebi uma aluna, veio falar comigo, que eu dei um exemplo de coxinhas em sala de aula. E a mãe dela faz coxinhas para festas, centos, né? E aí eu fiz uma conta de quanto ganha uma pessoa que faz coxinha, né? Dei um exemplo, como eu dou o exemplo do vendedor de bala na rua. O vendedor de bala na rua que trabalha 8 horas por dia, ele ganha R$4.000 por mês. E a hora que você faz essa conta, eu fico chocada, né? Mas é verdade. Você duvida ele trabalhar 8 horas por dia, porque ele não tem essa mentalidade. Mas é um negócio. Aí essa menina veio com a mãe, porque a mãe, eu falei assim, mas eu não ganho tudo isso. Como é que pode? Aí ela foi com a mãe lá, eu fiz uma planilha financeira com ela, para mostrar para ela quanto custava uma coxinha para ela. Aí você custa uma coxinha R$2, e você está fazendo 100 coxinhas, quanto custa 100 coxinhas para você? R$200? Você não pode vender 100 coxinhas por menos que R$200. Então você está pagando para trabalhar. Então, tudo bem que eu estou chutando o preço aqui, né? Para fazer uma coxinha R$2 é mais morrer de fome. Aí você põe lá, você começa a vender 100 coxinhas a R$210, ela está ganhando R$10 por coxinha. Por cento. Então ela está trabalhando igual uma louca para não ganhar nada. Porque ela não está precificando direito. Então, esses erros é muito mais comum do que você imagina. Eu falo para eles, ó, faz uma conta. Faz um raciocínio qualquer, de qualquer produto. O que é o seu produto que você trabalha? Eu trabalho com diversos, na verdade. Fala um qualquer. Cosmético. Então, fala um cosmético. Shampoo. Então, eu vim dar a palestra aqui, ele vem e fala assim para mim, eu vou vender a preço de custo esses cosméticos para você. Aí vem com uma cesta de cosméticos e vende a preço de custo. Quanto ele vai me cobrar? Ele sabe o custo? Sei, eu pago nesse shampoo R$5. Então você não sabe o seu custo. Porque R$5 é o preço do produto. E o que está aqui dentro? E o salário, o imposto, a água, a luz, o contador, o depósito. Cadê? Está tudo aqui dentro. Você está me cobrando só o preço do produto. Não é teu custo. Raciocínio. Esse custo, é esse cálculo que não fazem. A hora é uma outra coisa comum, principalmente prestador de serviço. Quanto custa a sua hora? Né? Quanto custa a minha hora? Eu estou aqui 1 hora. Quanto custa a minha hora? Vou cobrar. Quanto custa a minha hora? Vou fazer meu preço de custo. Quanto é meu preço de custo? Não. Se eu não sei isso, se eu te cobrar R$10, eu posso estar ganhando. Ou eu posso estar pagando para estar falando com você. Eu não sei quanto custa. Esse é o erro padrão. Esse é o erro padrão. Aí o cara trabalha igual um camelo, nunca sobra nada. Eu não sei o que acontece. Deus não me ajuda. Não é Deus, é você que não sabe fazer conta. Não tem nada a ver Deus com isso. Então não faz conta, pô, faz conta. Né?
É legal você ver casal com essas decisões. Vocês têm filhos? Ah, nossa, novinho. É legal você ver casal com filho, né? O casal tem 3 filhos. Aí põe os 3 na escola, porque a mulher vai trabalhar. Aí tem que contratar uma empregada para limpar a casa. Põe o preço da babá, o preço da escola, a perua, põe tudo. Quanto é o salário da esposa? Ou do marido, porque às vezes a esposa ganha mais que o marido. A esposa ganha R$1.000. O custo disso tudo sai 4.000. Ó, faz o seguinte, eu te dou 2.000, você fica em casa. É mais barato para mim. Não, mas eu quero ter minha vida profissional, tá? Eu te dou 2.000, você fica em casa, se prepara para ter uma vida profissional que vai dar um retorno para você, que você vai ser feliz e que ajuda a despesa. Aí, beleza. Equilibrou as coisas. O raciocínio é muito básico, né? Mas não faz. Por isso que você vê 70%, 80% das empresas quebrando. O cara abre e faz uma festa, 3 meses depois, porta arreada. Você fala, como? Né? Trouxe o circo, malabarista, inaugurou com holofotes. Ele achou que vou abrir uma academia, vai ter uma fila até lá em cima na praça, esperando para entrar. Eu quero. Não tem nada assim. Nada é assim. É a fantasia. É a fantasia. Perguntas, pessoal? Deixa eu só, peraí, chegar aí para sair no vídeo. Senão não sai sua pergunta. Aí tá onde você bom, está? não. Será que aqui? Então, deixa eu ficar de pé, melhor. Bom, eu vejo a questão do empreendedorismo muito do seguinte prisma, né? O empreendedorismo hoje, antigamente era conhecido, você é dono do seu próprio negócio, né? Mudou um pouquinho só o nome aí. Muitas pessoas hoje, a gente na verdade foi criado para trabalhar para os outros, né? A nossa cultura dos nossos pais foi ensinar a gente a estudar, tirar boa nota, entrar numa empresa grande para poder trabalhar para os outros. E eu acho que o Brasil, nós somos muito trabalhadores, né? O brasileiro, ele é muito trabalhador, porém ele não tem muito essa questão do incentivo de empreender, né? Eu vejo muito, eu sou formado em comunicação, fiz gestão de negócios no Mackenzie, né, pós-graduação. Na verdade, estou na fase do TCC aí. E a gente percebe muito que a própria faculdade ou a própria instituição de ensino, muitas vezes deixa de ensinar as pessoas a empreender efetivamente, né? Outra coisa que eu vejo também, as pessoas são muito sonhadoras, mas falta informação. Tem uma frase que faz muito sentido para mim, que é a seguinte: se você não tem seus planos, você faz parte dos planos de alguém. E outra frase que faz sentido para mim também é o seguinte: você é a média das pessoas com quem você convive, né? Então, se você quer ter algo, empreender com alguma coisa, vai perguntar para quem tem sucesso ou para quem já empreende com aquilo. Não vai perguntar para o seu cunhado que está quebrado, né? Que não vai conseguir te ajudar em nada. Então, eu acho que o convívio com as pessoas que te incentivam a ter um negócio próprio, te ensinam a empreender. Acho que leitura vem muito baseado nisso. E muitas pessoas, né, Nelson, não querem pagar um preço, como você falou, né? Deixar o final de semana, ver o vizinho fazendo um churrasco e saber que daqui a um tempo ele pode fazer um churrasco melhor do que às vezes daquele que o seu vizinho está fazendo hoje. Então, eu queria contribuir nesse sentido, né? E eu acho que a gente precisa de mais pessoas falando sobre essas coisas. No Brasil, o Brasil está passando por um processo, nesses últimos 15 anos, de mudança nesse sentido. Se falava muito pouco mesmo, e as faculdades tinham muito, ainda muitas têm, a maior parte das faculdades ainda trabalham com a ideia de formar mão de obra para a empresa. Só que naturalmente você tem uma diminuição das vagas nas empresas, né? E o próprio governo enxerga que ele precisa
apoiar e investir no empreendedorismo, até baseado no que acontece com a Coreia, com a China, que se desenvolveram principalmente pelo empreendedorismo e não em gerando mão de obra para empresas. Então, enxergar as pessoas como tendo domínio sobre o seu desenvolvimento profissional e sua ação profissional é uma coisa importante. Então, a gente está passando por esse processo de mudança de cultura. Só que o jovem hoje tem um avô que vive bastante, mas que tem a antiga cultura, né? A gente escuta, e aí a gente escuta assim, entrou para trabalhar, para fazer estágio na Johnson & Johnson. Eu brinco com eles, grande coisa. Está trabalhando no Citibank, grande coisa. Por quê? Você vai ter um tempo de duração, depois é descartável. Não tem nada, na verdade, né? Então você precisa ter domínio do teu desenvolvimento pessoal. E em cima disso, qual é o grande ponto que a gente está vendo nos processos de seleção? Isso é uma coisa que eu vivo falando para eles. No processo seletivo das empresas, tanto como funcionário, como nos programas de trainee, quais as características que eles buscam nos funcionários? São as competências empreendedoras. Se você vê o que eles querem e vê as competências empreendedoras, é isso que eles querem. Eles querem gente que sejam proativas, gente que seja persistente, resiliente, que se adapta às novas situações. Se você olha o perfil do que as competências empreendedoras, são muito iguais. Eles querem pessoas que sejam protagonistas, eles não querem pessoas passivas, que se sujeitam e simplesmente não entendem o que faz porque faz. Eles querem pessoas que tragam ideias, que inovem, que procurem trazer novas considerações. E onde eles estão buscando talento? Isso é uma coisa que eu estou vendo muito hoje. Eles fazem desafio nas empresas, hackathon, desafio, com uma cara muito de empreendedorismo, né? Mas eles são caça-talento. Eles veem os caras que têm essas características, eles vão lá e contratam, ou chamam para ser trainee e pagam 5 pau, 8 pau por mês. Esse moleque de 20 e poucos anos com 8 pau por mês, para fazer trainee, vai ser executivo na empresa, ele desiste da ideia de empreender. Estão fazendo isso hoje. Então, quando a gente fala em desenvolver o perfil empreendedor, existem pessoas da minha idade, professores da minha idade, né? Eu tenho 57 anos, não sou nenê. Então, e mais velhos que eu, que é uma boa parte dos professores têm mestrado, doutorado, não sei o quê, eles têm aquela visão. Então, eles não conseguem enxergar a importância das competências empreendedoras. E eles continuam dando exemplos, cases, em sala de aula, de grandes empresas, né? E aí junta isso mais o avô, e muitas vezes o pai, a mãe dessa molecada, que obriga ele a ir para o mercado para ser funcionário, e elogia porque ele entrou como estagiário. É complicado, a pressão é muito forte. Tem muitas empresas que falam muito hoje sobre intraempreendedorismo. Que é o talento. Que é o talento. Perder esse funcionário para outra empresa por quê? Desenvolver diferente. Eu costumo brincar, eu não sou empreendedor, porque que negócio que eu tenho? Mas eu sou intraempreendedor. Por quê? Hoje você tem uma feira de inovação dentro do Mackenzie, que agora até mudou de nome, e é o reitor que decide o que vai acontecer. Eu que fiz a primeira versão, eu que tive a ideia, fui lá e falei, vamos fazer uma feira de ideias? Mas vai dar certo? Vai. Eu fui falar com o Sebrae, eu fiz a primeira versão, o reitor adorou. A segunda versão, ele acabou, meu amigo. Tanto que é o dia que eu mais converso com ele, é o dia que ele visita a feira. Ele vai comigo, olha todos, fala para mim, vamos fazer isso, aquilo, por que está premiando só isso? Eu queria votar nisso também, vamos fazer, agora eu quero... Aí ele veio para mim há 2 anos atrás e falou, agora eu quero que seja uma semana, quero palestras, Virou semana, mas que nova. Eu hoje, está no calendário da instituição, eu não tenho... Não é mais meu, mas legal. Mas isso... Então, eu acho que eu sou intraempreendedor. Agora, empreendedor, não. Porque eu não acho que eu não largaria tudo para abrir um negócio. Nem tenho essa vontade. Não acho que é por aí. E aí é respeitar a minha característica. Agora, com 57 anos é mais fácil pensar assim.
Se eu tivesse 27, será que eu ia pensar assim? Entendeu? Então, quando você vai ficando mais velho, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai estudando, né? Tem várias coisas que ajudam eu a pensar assim. Mas eu me enxergo muito mais como intra do que como empreendedor. Fazer a incubadora... Agora, fazer uma igreja é hiper empreendedor. Eu acho que é hiper empreendedor. Não é uma coisa que é fácil. Eu vejo quem pega essas missões pela frente, né? Eu acho que o missionário é hiper empreendedor. Eu acho que é um cara hiper empreendedor. O cara larga tudo e vai naquilo que ele acredita. E ele vai pelo amor, né? É o que eu estou falando aqui, vai fazer a coisa pelo amor. Ele não vai fazer pela grana que ele vai ganhar. Às vezes só sofre. Ele não vai pela grana, ele vai pelo amor naquilo que ele acredita que ele faz. Entendeu? Pelo desafio. É outra coisa que empurra muito. É o desafio. O desafio daquilo que está fazendo. Entendeu? Agora, tem gente que é só desafio. Que os caras chamam de empreendedor serial. Ele é serial. Eu acho uma droga isso. Porque é um cara que não toca nada para frente. Ele abre um monte, mas ele não... É um cara que abre um monte de negócio. Fica abrindo um monte de negócio. Eles chamam de empreendedor serial. Eu não acho que é a melhor opção. Porque é o cara... Ele não toca. Ele vende, ele... Entendeu? Mas não é ele que toca o negócio. Ele é adrenalina. Entendeu? Do risco, da oportunidade. É como uma droga, entendeu? Que gera adrenalina no sangue e tal, a incerteza, tá? É meio que move um corredor de Fórmula 1, que move um cara que vive de pular de paraquedas, ele vive da adrenalina.